como é? Tudo bem com vocês? Estou com saudades, viu? De todos. Olha só, nossa aula de hoje será História, certo? Faremos uma revisão, para dar uma refrescada na memória de tudo que já foi dado e depois a gente segue com conteúdo novo, beleza? Então, olha só, nossa história de hoje fala sobre os francos. Os francos são povos germanos. Povos que vêm de uma região chamada Germânia, e por isso que eles têm esse nome. Então, antes de começar a falar sobre os francos em si, eu queria trazer um pouco do contexto de como estava a época, de como estava o lugar onde eles começaram a se desenvolver. Olha só, vamos para Roma, século III. Está lá o Império Romano. E o Império Romano está sofrendo muito, cara, com uma grande crise econômica. A inflação lá em cima, tudo muito caro, ninguém tinha emprego, aquela coisa triste. Parecia até os dias de hoje, só que era pior, né? Então a gente tem aqui, representando os povos romanos, esse ser aqui, meu romanozinho aqui, tá vendo como ele é lindo? Ó? Sofrido, vejam a cara de sofrimento desse pobre coitado. Certo? Pronto. A gente tem aqui o meu sofrido romano, tá? Vivendo essa época turbulenta. E além da inflação e da falta de emprego que ele está enfrentando, ainda tem a questão da violência e da ameaça de invasão dos povos germanos, representado pelo meu querido Thor. Por que eu coloquei o Thor? Porque o Thor é um deus que os germanos adoravam. Então, olha só, a gente tem aqui esses dois povos, né? Coloquei isso daqui. Eles eram vizinhos, certo? Em determinados momentos eles eram amigos, em outros não. Mas a gente tem aqui os romanos vivendo um problema, né? Uma situação difícil. E temos os germanos ao lado. Acontece que, de repente, tá aqui o germano de boa, né? Vivendo a vida dele, me aparece os hunos. Um outro povo, olha só a cara da criatura, um outro povo, muito sangue no olho, que veio tocar o terror, meu amigo. E quando os hunos vêm, eles vêm para tirar tudo que os germanos têm. E afugenta os germanos, né? Quando ele olha, meu Deus, que satanás são esses? Precisamos fugir. Então os germanos fogem e para onde eles vão? Exatamente para onde estão os romanos. Vão para lá, para as terras dos romanos. E os romanos, que já estão sofridos, tristes, cabisbaixos, né? Já apanharam da vida até umas horas, o que eles fazem? No lugar deles lutarem contra os germanos para que não perdessem suas próprias terras, não, eles simplesmente saem da cidade e vão para o campo. Abandonam as cidades romanas, do Império Romano, vão para o campo e deixam as cidades praticamente esvaziadas. A esse processo de esvaziamento das cidades e ida para o campo, dá-se o nome de ruralização, certo? Ruralização é quando os povos romanos saem das cidades e vão embora para o campo. Quando chegam no campo, os romanos chegam no campo, eles dão de cara com quem? Com o senhor da terra, o proprietário de terra, certo? O fazendeiro, o dono do gado, da boiada toda. Quando eles encontram esse cara, eles fazem um acordo. O acordo é o seguinte: o cara fornece para eles um pedaço de terra que eles vão cultivar para o próprio sustento e, em troca, eles vão ceder para o cara parte daquilo que ele escolher, certo? A essa relação, a esse acordo, dá-se o nome de colonato. Então, colonato é quando um proprietário cede sua terra para um trabalhador ter o próprio sustento e esse trabalhador paga com parte da colheita. Entendido, né? Segue o bonde. Vamos lá. Os romanos estão de vida feita aqui, já se entenderam no colonato deles, agora a gente volta para os germanos. Quem eram os germanos? Os germanos, eles eram guerreiros, eles eram povos guerreiros desde criança. O próprio pai é quem treinava a criança para ser um grande guerreiro.
Quando ele crescia, que ficava um homem forte, robusto, aí ele passava a fazer parte de uma unidade militar dos germanos chamada Comitatus. O Comitatus era um grupo de militares que serviam e honravam a um chefe. E eles eram muito leais a esse chefe, muito leais. Então, nesse Comitatus, eles tinham a seguinte política: nunca, jamais poderiam perder uma batalha. Se perdesse uma batalha para um germano, era uma vergonha tão grande que ele preferia morrer do que passar por ela. Então ele se suicidava. Era muito comum acontecer, principalmente quando eles perdiam de forma vergonhosa, certo? Passando mais adiante, o que a gente vai ver? Como foi que os germanos entraram no Império Romano? Foi na hora que os hunos chegaram, tocando o terror e botando todo mundo para correr? Não foi só nesse momento. Os germanos entraram para o Império Romano de 3 formas principais. Primeira forma, eles entraram para o exército. Tá lá, entraram para o exército, certo? A gente vê aqui, ó, peguei esses daqui que são mais legais. Então, eles entraram para ser soldados no exército romano. Era muito comum que Roma chamasse para o seu próprio exército qualquer guerreiro bom. Não importava se era romano ou não. Outro ponto que fazia os romanos entrarem era a questão de trabalho nas lavouras. Então, a gente tinha esses caras, ó, trabalhador braçal, o muque do cara, Então, eles iam trabalhar na lavoura dos romanos, era muito comum os romanos contratarem germanos para isso. E depois tem a questão do casamento. Eles se casavam, oh, que lindo! Então, isso também era uma forma dos germanos entrarem no Império Romano, certo? Os hunos vieram apenas dar um empurrãozinho, entendeu? Para eles concluírem o que eles já começaram há muito tempo, que era essa invasão ao Império Romano, certo? Vamos seguindo. Os germanos, eles se dividiam em vários povos. Eu acredito que eu já citei, né? Se não citei, estou citando agora. Quais são os povos? Povos visigodos, burgúndios, ostrogodos, saxões e francos. Ainda tem mais, é porque eu não quero, deixa pra lá. Então, eles eram divididos entre esses povos e eles eram muito desunidos. E disputavam tudo na vida. E por causa dessa desunião, o único reino que se destacou e durou bastante e prosperou também foi o reino dos francos. E o reino dos francos, a sua primeira dinastia é a Merovingia. Merovingia, ela vem em homenagem ao seu primeiro rei, Meroveu. Esse cabrinho aqui, ó. Olha a cara dele. Que lindo. Então, Meroveu foi o primeiro rei, né? Ele formou a dinastia Merovingia e ele tinha a política de expandir o reino de qualquer forma. Ele queria crescer com o reino dos francos. Porém, foi apenas com seu neto Clovis, vejam aqui, Clovis, foi apenas com Clovis que o reino realmente se expandiu muito. Clovis, ele utilizava de várias formas para que isso acontecesse. Primeiro era a guerra, né, as armas, tiro, porrada e bomba, né, fazia com que o reino crescesse bastante, né, coisa boa. E depois era a questão do casamento. Clovis, por exemplo, se casou com Clotilde, essa moça linda aqui, tá vendo? Clovis se casa com Clotilde, ela é do reino dos Burgúndios, que é um outro povo germano. Eles se casam e ela é cristã. Aí ela influencia Clovis e Clovis se converte ao cristianismo e chama a igreja para perto dele. E a partir da igreja, ele começa a expandir mais ainda o reino dele, certo? Passado um tempo, Clovis, voltando um pouco para ele era um ótimo estrategista. Só que ele tinha um defeito, cara. Ele não sabia criar os filhos. Ele criou os filhos muito errado. Então, imagine só. Tá aqui os filhos de Clovis, né? Esses seres bizarros aqui.
Veja bem. Olha só as caras das criaturas. Parece 3 satanases. Então tá aqui esses carinhas, eram os filhos de Clovis, só que eles não amavam o reino como o pai amava. Então eles só queriam saber de diversão, só queriam saber de esgrima, de festas, de farra. Aqui, meu filho, era sexo, drogas e rock and roll, ok? Tava nem aí pra nada, nem aí. Então o reino, depois que Clovis morreu, o reino ficou meio que na mão do mordomo. Tá aqui o mordomo. Eita, mordomo, fecha a boca. Então o reino ficou aqui na mão do mordomo, certo? O mordomo de Clovis. Ele que tomou de conta de tudo, ele que comandava tudo. Com o passar do tempo, o mordomo também bate as botas, vai para a terra do pé junto, né? E fica o filho dele no lugar. O nome desse carinha é Pepino o Breve, por causa da estatura dele, que é, né? Já dá para perceber que é. Então, Pepino o Breve, filho do mordomo, fica tomando de conta do rei e tá lá os 3 vagabundos bestando, né? Tá aqui. O que ele faz? Ele vai se livrando de um por um. Um por um. Aí o último filho de Clovis, ele dá no pé na bunda e se autoproclama rei. Ele dá um golpe. Então, a partir do momento que ele dá o golpe, olha o que ele faz. Ele simplesmente precisa da igreja. Aí a gente aqui tem um sacerdote. Veja que sacerdote, show de bola. Então ele precisa que a igreja reconheça ele como rei. A gente já viu isso em religião, né? Que a igreja é quem decidia essas coisas. Então, a igreja muito mal faz uma proposta para Pepino o Breve. E qual é a proposta? É o seguinte, Pepino. A gente reconhece que você é rei com uma condição. Estamos com problemas aí com os povos esquisitos, o tal dos lombardos. Eles estão enchendo a paciência, querendo assaltar as nossas terras e a gente precisa se livrar deles. Você pode ajudar? Então, Pepino não só ajuda, ele não só ajuda, como ele vai lá nas terras dos lombardos, dá-lhes uma cambada de pau, pega tudo quanto é riqueza deles e traz para a igreja. Aí, meu amigo, numa atitude dessa, o sacerdote ficou a mil maravilhas, foi amor à primeira vista, consagrou Pepino como rei e aí nasce uma nova dinastia, a dinastia carolíngia, que a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Então, eu encerro por aqui a minha explicação. Qualquer dúvida, você volta o vídeo ou então você pode me chamar no privado do WhatsApp, tá bom? Um cheiro pra vocês. Amo vocês. Tô morrendo de saudade de tudinho.